amigos e amigas! Hoje eu quero valorizar a literatura brasileira. Aliás, eu sempre valorizo a literatura brasileira. E vai ser uma tarefa fácil, pois eu tenho em mãos esse livro aqui, A Montanha, Luz e Escuridão, de Marcos Botelho, uma publicação da Dialética Literária. Aqui você tem um livro muito, mas muito intenso. O autor Marcos Botelho, ele é formidável em sua escrita. A narrativa é totalmente visceral e o ritmo vertiginoso. Cada página tem uma história, uma força que realmente nos impacta. Eu fiquei assim encantado como o autor ele consegue fazer com que a gente entre dentro dessa cena e meio que perca o fôlego diante das metáforas, diante da força da palavra, diante das descrições de cenários e sentimentos dos personagens. A história se passa numa pequena cidade chamada Montanha. Montanha, ela tem uma história interessante que eu não vou contar para vocês. Essa parte aí da origem da cidade à montanha, eu vou deixar bem reservadinha para que vocês leiam. Mas essa cidade pacata de repente começa a ter algumas mudanças, coisas que alteram seus rumos. Ou seja, as pessoas passam a ter comportamentos estranhos. E esses comportamentos trágicos, e eu vou dizer por que trágicos, fazem com que elas se matem. E de repente as pessoas começam a ter essa onda de suicídio. E por que tudo isso está acontecendo? Porque as pessoas estão sendo contaminadas por um vírus letal que ataca os seus pulmões e também o seu cérebro. Então elas começam a perder noção de certas coisas, noção de certas atitudes. E as mortes são bem tenebrosas. Tiro na cabeça, enforcamento, as coisas mais horripilantes. Nisso tudo, o governo tem que fazer com que a doença não se espalhe. Então Montanha passa a ser uma cidade isolada. Ninguém mais entra, ninguém sai. Todo mundo ali preso, as pessoas nervosas, apavoradas. Desenvolve assim um cenário digno de um apocalipse. E para piorar a situação, é estabelecido um certo tipo de preconceito. Aliás, em algumas narrativas, em recordações de vidas de alguns personagens, alguns acontecimentos passados, nós vamos vendo preconceitos em relação a questões de pobreza, a questões de preconceitos raciais, etc. Mas um preconceito que é evidente é em relação às pessoas autistas. Aí, por conta disso, o que acontece nessa trama? O vírus que massacra essas pessoas, o vírus que está matando essas pessoas, recebe o nome de vírus do autismo. E tudo fica muito, mas muito assustador. Nessa cidade existe um homem chamado Felipe. Felipe é o nosso protagonista. O Felipe ele começa a observar e é claro que, como os demais personagens, ele está totalmente assustado. Até porque ele trabalha na área da saúde, ele cuida de pessoas autistas e ele começa também a trabalhar num hospital de campanha, porque hospitais de campanha
vão sendo montados ali para tentar controlar toda essa situação emergencial. E nisso tudo, o que vai ocorrer com Felipe? Ele começa a ter a percepção de que essas mortes não ocorrem apenas por conta do vírus, mas existe algo aí muito mais assustador. O governo que impede que as pessoas entrem e saiam da cidade está matando essas pessoas, está exterminando. Então, nem sempre as pessoas chegam a se matar, mas o governo já se encarrega de promover essa morte antes. Então aí ó, como a coisa tá ficando ruim. Nisso, o Felipe ele tem uma amizade muito grande com uma família que tem uma criança autista. E essa amizade se dá porque ele cuida dessa criança, ele ajuda no tratamento dessa criança como profissional da saúde. Infelizmente, os pais dessa criança acabam morrendo. E o que faz Felipe? Preocupado, com medo de que coisas piores aconteçam, ele foge da cidade, mas ele se encarrega de pegar esse menino autista chamado João Pedro e ali estabelece uma rota de fuga. Aí a coisa que já estava acelerada começa a ficar muito, mas muito mais acelerada. E nessa corrida, em busca da liberdade, em busca da salvação, nós somos confrontados com diversas reflexões. Reflexões a respeito dos preconceitos que já foram vistos antes, reflexões a respeito do amor, da solidariedade. Enfim, o livro é muito complexo, o livro é muito amplo e apesar de ser fininho, ele é rico dessas reflexões porque ele nos permite ver o ser humano em suas diversas facetas, tanto nas facetas de bondade como nas facetas de maldade. E realmente eu fiquei encantado. E o importante é que, ao ver essas pessoas, eu penso que nós não devemos apenas julgar a coisa do tipo: ah, as pessoas são más, ou assumir as pessoas são boas e eu faço parte desse grupo. Mas a gente tem que nos analisar como todo, porque, como eu disse, as pessoas são boas e eu faço parte desse tudo. Simplesmente muitas pessoas, elas olham cenas boas e más. Quando eu vejo pessoas boas, eu me identifico. Mas quando eu vejo pessoas más, eu digo: é o outro que é mau, é o outro que é perverso. E aqui, nessa leitura, a reflexão mais propícia é aquela que você olha para você mesmo e você percebe como ser humano que tem tantas características positivas como características maldosas. É claro que você não vai ficar inventando, não é questão de ficar inventando bondades e maldades para si, mas é realmente ter um olhar crítico para você mesmo e pensar em que ponto eu sou bom, em que ponto eu sou mal, e quais pontos eu devo melhorar e quais pontos eu devo me conter. Sem sombra de dúvidas, um dos livros mais interessantes que eu li na minha vida. E por isso eu classifiquei essa obra com 5 estrelas. E eu recomendo para vocês fazerem essa leitura. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e acredito também que esse é um livro daqueles que merecia uma minissérie mostrando a corrida, a fuga aí do Felipe com a criança. E tem outras coisas aí que vocês vão se deparar que realmente merecem ser retratadas. Agora a minha pergunta: vocês já leram algum livro do Marcos Botelho? Já tiveram contato com a sua escrita? Às vezes a gente acha que não, mas tem gente que está aqui me assistindo, já viu, já leu, e tem aqueles que pretendem ler.
Qual é o seu caso? Você é do time já li ou é do time vou ler? E é isso, gente, que eu tenho para falar para vocês. Realmente eu estou muito feliz, estou muito satisfeito e espero ter a oportunidade de ler mais obras desse autor. Aliás, na verdade, já tem outra obra aí que daqui a pouco vai ser lida e daqui a pouco vocês vão encontrar uma bela resenha aqui nesse canal. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!